Continuando aqui também o processo administrativo no âmbito federal. Agora vamos falar de forma, né, do processo, forma, tempo e lugar do processo, dos atos do processo. A forma é como, né, como que é feito, o tempo é quando e o lugar é onde. Então, primeiro em relação à forma. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, né? Lembra que um dos princípios lá era a informalidade, né, do processo administrativo, informalismo. Então ele não depende de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, via de regra, não depende, só vai depender de forma se a lei exigir. Os atos eles devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, né, que quer dizer em português, em língua nativa, com data e o local da realização e assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma. Quando é que vai pedir reconhecimento de firma, né? Somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia pode ser feita no próprio órgão administrativo e o processo deverá ter páginas numeradas sequencialmente rubricadas, né? Então, aqui é em relação a como que se dá os atos do processo. Já em relação ao tempo, que é quando, né? Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis e no horário normal de funcionamento da repartição, no qual tramita o processo, via de regra, né? E aqui fala, serão concluídos depois do horário normal os atos que já foram iniciados naquele dia, cujo adiamento ele prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado e à administração. Então já começou, deu o horário do expediente, não terminou ainda, mas pode prejudicar o andamento do processo ou danificar, né? Ou causar dano ao interessado ou à administração, aí eu continuo mesmo depois do horário normal. Mas só para atos já iniciados, né? Eu não vou iniciar um ato depois do final do horário normal. Inexistindo disposição específica, os atos ou órgão, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, os atos do órgão ou da autoridade responsável pelo processo e os atos dos administrados, né? Então, ato de quem? Dos órgãos, da autoridade responsável e dos administrados, que dele participem devem ser praticados no prazo de quanto? 5 dias, salvo motivo de força maior. O prazo previsto nesse artigo ele pode ser dilatado até o dobro, né? Então, ele é de 5 dias e ele pode ir até 10 dias. Só que aqui eu tenho que dar justificativa, né? Eu tenho que dar justificativa, se eu quiser dilatar esse prazo. E o lugar aqui é onde, né? Onde que eles ocorrem? Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, certificando-se o interessado se outro for o local de realização. Aqui em relação à comunicação, né? Ali estava falando da forma, tempo e lugar dos atos. Aqui, como é que vai ser comunicado esses atos do processo administrativo, né? Como é que vai ser feita essa intimação? O órgão competente no qual tramita o processo intimará o interessado para a ciência. Quando é que ele vai fazer essa intimação, né? Para dar ciência de uma decisão ou para efetivar uma diligência, né? Quando quer coletar prova, quando ele quer que ele vá lá prestar um depoimento, então ele vai intimar o interessado. Ou quando quiser dar ciência da decisão, ou o que foi decidido, ele vai intimar o interessado também. Essa intimação, como é que ela deve ser? Ela deve conter identificação do intimado, óbvio, né? E o nome do órgão ou entidade administrativa, a finalidade da intimação, a data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, né? Se ele deve ir sozinho ou com advogado. A informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Então tem que avisar para ele que ele, independentemente dele comparecer ou não, o processo vai ser continuado. E indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, né? Então aqui são os motivos. Os motivos daquele ato ali. Um dos elementos do ato administrativo, né?
A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis, não pode esquecer disso daqui. Então eu vou intimar alguém, né? Vou intimar alguém, preciso que ele venha aqui prestar um depoimento na quinta-feira. Então, quinta-feira, quarta, terça, segunda. Então, um dia útil antes, 2 dias úteis antes, 3 dias úteis antes. Então, no máximo segunda-feira, eu vou ter que intimar ele. Também posso ter intimado ele, por exemplo, aqui na sexta-feira anterior. Não tem problema. Sábado, domingo não, né? Porque não é dia útil. Mas aqui, ó, segunda-feira é o máximo que eu posso intimar ele para que ele venha comparecer no órgão na quinta-feira. Então, 3 dias úteis antes. A intimação poderá ser efetuada por ciência no processo. Como é que eu faço essa intimação, né? É ciência no processo, mesmo no decorrer do processo ali, que ele já está lá por algum motivo. Eu falo para ele, ó, dia tal tu vai ter que comparecer aqui para tal coisa. Por via postal, com AR, né? Com AR. Por telegrama, ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Ou também pode ser por outro jeito, ó. Pode ser por publicação oficial, só que só pode ser por publicação oficial quando? Quando o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Se não tem como intimar pelas outras vias, aí vai intimar por publicação oficial. As intimações vão ser nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Então, se eu não observei as prescrições legais, né, esses métodos, por exemplo, eu fui lá e deixei um papelzinho em cima da mesa do cara, avisando que ele precisa comparecer ao órgão tal dia, por tal motivo, né? Então essa intimação ela vai ser nula. Mas, se mesmo assim o sujeito for lá e comparecer no dia, o administrado, né, ele vai suprir a falta ou a irregularidade da intimação. Então, se mesmo eu intimando de uma forma ilegal, ele comparecer no dia, então esse comparecimento ele vai suprir a falta ou a irregularidade que essa intimação ilegal ocasionou. O desatendimento da intimação, mesmo que eu não compareça, né, no dia que eu fui intimado, não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Então não quer dizer que eu estou reconhecendo que aquilo lá que eles estão alegando é verdade, e nem quer dizer que eu estou renunciando ao meu direito como administrado ali, né? Renunciando aos meus direitos. No prosseguimento do processo, então, vai me ser garantido o direito de ampla defesa a esse interessado. Deve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem em quê? Para o interessado, em imposição de dever, em ônus, sanção, o que deve ser objeto de intimação? A imposição de dever, de ônus, de sanção ou de restrição ao exercício de direito e atividade e atos de outra natureza que sejam de interesse do interessado, né? Interesse do interessado é bom, né?